Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Almoço com Lili, meio-dia, segunda-feira. Começamos uma nova semana e começamos mais uma série de lives, mais uma sequência de 5 lives, segunda a sexta. Então, hoje, segunda-feira, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Não queria fazer live, não estou afim. É isso, essa é a verdade. O que eu posso dizer pra vocês? Teria 1 milhão de desculpas pra não estar aqui, pra não fazer o que eu me comprometi comigo mesma, com vocês e com Deus, com a minha missão. E é óbvio que isso tudo passa pela mente. Tem várias coisas, várias desculpas. Eu não dormi direito, eu fui dormir tarde, não dormi direito. Tô com uma alergiazinha aqui no olho, que eu não posso passar maquiagem. Estou com preguiça, estou cansada, estou com dor de cabeça, estou com dor de garganta, estou com enxaqueca. Estou tomando meu café pra me dar forças aqui. E eu queria dizer pra vocês que provavelmente tu também tá dessa forma. Ou tu se sente dessa forma em muitos momentos. E o que tá escrito aqui no título da live hoje? O que eu chamei vocês? Por quê? Eu não tenho a programação das lives da semana, pra vocês terem uma noção. Assim como vocês, eu sou humana, eu falho também. Não fiz a programação das lives da semana ontem, porque a minha mãe estava aqui, eu passei o dia todo com ela. Poderia ter feito hoje de manhã? Poderia, mas sou ser humano e falho. Não tenho a programação e não teria um tema de live hoje. Mas me veio este tema, pra quem acredita, né? Enfim. Você pode viver o novo. É este o título da nossa live de hoje. Por quê? Porque ontem, vou ser bem sincera com vocês, a live é assim hoje, tá? Ontem, eu conversando com a minha mãe, a gente sempre tem umas conversas muito profundas de reflexão, a gente sai muito melhor do que quando chegou. E eu tive uma conversa com ela e algumas reflexões e em determinado momento a gente puxou a Bíblia, abriu em qualquer lugar. Simplesmente abriu a Bíblia e tudo que estava escrito ali era, assim, caiu certinho pra nossa vida, sabe? Encaixou perfeitamente para o que a gente estava sentindo, para o que ela estava sentindo. E sem querer, assim, eu abri em uma outra parte e caiu tudo certinho pra mim. E a gente conversando, né? Ficamos horas conversando, tivemos várias reflexões também. E o que eu refleti? Eu refleti mil coisas. Mas o que eu quero reforçar pra vocês. Vocês têm uma missão aqui, né? Vocês têm um propósito. Não estão aqui só pra pagar conta, pra trabalhar, pra dormir, comer. Não é isso a vida. Vocês têm uma missão, sim. E se vocês não acreditam, ok, beleza. Eu acredito, pode sair, não é pra ti. Mas pra quem acredita em Deus, pra quem tem fé, pra quem acredita que vive por um motivo maior, gente, vocês têm uma missão, vocês têm um propósito aqui na Terra. Vocês acham que a vida de vocês é pra quê? Tem um motivo muito maior, que não é simplesmente o teu trabalho, ou tu ganhar dinheiro, ou o ego, coisas do tipo. Não é. É uma missão muito maior, é uma transformação do mundo, muitas transformações de vidas. Né? Vocês têm o poder de transformar vidas, principalmente empreendedores aqui, que conseguem alcançar muitas pessoas, tem sim um poder, tem poder de influência, tem poder de falar para as pessoas, né, de se comunicar, de alcançar muito mais pessoas, e isso sim pode gerar uma transformação absurda, desde que tu cumpra o que tu tem que fazer, desde que tu cumpra a tua missão, o teu propósito, faça o que tem que ser feito, o que tu nasceu para fazer. E o que aconteceu, né? Pensando nisso tudo, me veio isso hoje, né? Porque basicamente eu tive que conversar comigo mesma internamente, várias coisas, assim, meio que me xingar, lembrando todas essas coisas, que eu tenho uma missão, eu tenho um propósito muito maior.
E pense nisso também, tá? Eu estou falando pra mim, mas pensa pra tua vida isso. E é óbvio que vão ter muitas coisas que vão fazer com que tu queira parar de fazer, ou que tu diminua o ritmo, ou que tu, vou procrastinar um pouquinho aqui, vou deixar de fazer isso daqui, depois eu faço, é isso, e blá blá blá. Ok, sempre vai ter. Só que, o que tu tem que fazer? Tem que fazer, mesmo sem querer fazer, mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo com preguiça, mesmo com medo, tá? E eu tive uma reflexão também relacionada à fé, né? Que é... Sabem a história do... Acho que é Pedro, que tava na água, andando sobre as águas com Jesus, enfim. Acho que é. Se eu estiver errado, me corrija. O que eu refleti sobre isso? Eu tive uma outra visão, né? De que isso também está... Claro, a água, né? Andar sobre as águas está relacionado a milagres, nós sabemos. Viver milagres na vida, certo? Ok. Tu pode, sim, andar sobre as águas, tu pode viver muitos milagres na tua vida, e eu não tô falando de milagres, de curas, de doenças e coisas muito... coisas que são realmente, obviamente um milagre. Eu estou falando sobre coisas que são milagres pra você, na sua vida. Se tu veio do nada, ter uma vida boa, ter uma vida confortável, ter uma família, se tu veio de um lar desestruturado, que tu não tinha ninguém, ter uma família, que tem uma família que se ama, uma família boa, uma família que é unida, que conversa, que não bate porta na casa, que não se xinga, tudo isso é um milagre, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, tu pode sim viver milagres na tua vida, tu pode sim viver a tua vida dos sonhos, tu pode andar sobre as águas, mas tu tem que seguir olhando para Jesus. E o que seria isso? Seguir firme no teu propósito, na tua missão. Tu não tem que se aproximar de Jesus? É isso, né? É isso, né? Quem é da igreja, quem segue, quem lê a Bíblia, entende, sabe o que é isso? Tu tem que tentar ser mais parecido com Jesus, certo? Tá, então tu tem que seguir a tua missão. Jesus tinha um propósito na Terra, não tinha? E ele fez o quê? Seguiu este propósito e cumpriu perfeitamente este propósito. Propósito de Deus para a vida dele, né? E tu tem que fazer o mesmo, tu tem que continuar olhando para a tua missão, para o teu propósito, seguindo firme, sem parar de fazer isso, sem que tu olhe para a água, para o medo, para a insegurança, para a preguiça, para o cansaço, para o egoísmo, para todas essas coisas ruins, tudo que não é teu, sabe? É isso. Todas essas coisas são água. Se tu olha para isso, tu deixa de ter fé e tu não consegue seguir a tua missão, tu não consegue seguir o teu propósito, tu não consegue ficar olhando para a tua missão e fazer. Sabe quando tu sente assim, nossa, eu tenho que fazer isso? E tu tá com preguiça, tu tá cansado, tu tá exausto, tu tá trabalhando há muito tempo e tu não consegue ver como que tu vai conseguir fazer isso. É nesse momento que tu tem mais fé, porque tu, sem energia, sem disposição, tu confia que Deus vai te dar isso. Tu vai dar o passo, mesmo sem ver o chão, mesmo sem ter nada para se segurar. Nada, absolutamente nada. Tu não tem nem energia, mas tu sabe que tu tem que fazer aquilo, não sabe? Tu não tem mais energia, tu tá cansado, tu tá exausto, tu tá estressado. Todas as coisas. Mas tu tem que fazer, não tem? Tu sabe que tu tem que fazer, tu sabe que foi mandada fazer aquilo. Tá. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que seguir olhando para a tua missão, para o teu propósito. Por que tu está fazendo isso? Tu lembra que tu tem uma missão a cumprir? Tu tem o teu trabalho, o que tu faz hoje, a tua empresa, o teu negócio que tu está empreendendo, né? É só para ganhar dinheiro? Claro que não, ele é feito para ajudar as pessoas, para transformar vidas. E se quando tu faz isso, tu está cumprindo a tua missão, se tu tá ajudando pessoas, se tu tá fazendo as coisas por bondade, por empatia, por realmente querer gerar algum tipo de transformação no mundo para as pessoas, tu está cumprindo a tua missão, tá cumprindo o teu propósito, certo? Tu está fazendo
um bem, né? Diante de Deus, isso é algo bom, certo? Ok, então, tu tem que seguir olhando para isso, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo com preguiça, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo sem nenhum pingo de energia, ok? Por quê? Porque esses são os momentos que tu mais precisa ter fé, porque tu vai olhar para isso, vai olhar para tua missão e tu vai seguir olhando para isso. Tu não vai olhar para tua indisposição, tu não vai olhar pro medo, pro o que as pessoas vão falar, nossa, e o julgamento, e as pessoas vão pensar o que de mim? Tudo isso. Ah, mas será que as pessoas vão gostar? Não interessa se eles vão gostar ou não. Se tu sentir o que tu tem que fazer, tu vai lá e faz. É isso, porque isso sim é tu se manter com fé, tu seguir olhando para Jesus e não olhar para a água, para não cair, para não se afogar. Tá entendendo? Ok. Deixa eu tomar meu café. Outra coisa. A fé, tá? Sobre essa diferença do que eu estou falando nesse momento, tá? Presta bem atenção. Ah, é coisa de religioso. Ok, não tenho religião. Eu estou falando para quem precisa me ouvir, ok? Eu também precisava me ouvir. Eu falei isso pra mim mesma. Então, assim, a diferença, tá? Nisso que eu estou falando, não é a fé de tu achar, ai, mas eu tenho fé que Deus vai me dar essas coisas. Eu tenho fé que vou viver uma vida boa. Ok? Isso é fé? Exatamente. Isso é a maior fé. Porque tu sabe que Deus cumpre o que Ele promete. Tu sabe que Deus, se Deus falou que vai te dar, Ele vai te dar. É isso? É óbvio que Deus vai cumprir com a palavra dele, é óbvio isso. Então é óbvio que tu vai viver uma vida maravilhosa se tu fizer o que tu tem que fazer, certo? É óbvio. É óbvio que tu vai ter as coisas que tu quer, tu vai realizar os sonhos que tu quer, claro, sabendo que é da vontade de Deus. Claro que tu vai viver essas coisas se tu fizer o que tem que fazer. É óbvio. Então, a fé que tu precisa ter não é essa de andar sobre as águas, de viver os milagres na tua vida. E sim, a fé de continuar olhando, a fé de não questionar as coisas, de fazer tudo o que tu tem que fazer sem questionar. Eu estou cansada, eu estou indisposta. Ok, mas eu vou fazer. Eu não preciso, a fé de tu não se preocupar com nada além da tua missão. Entendeu? Nada. O dinheiro vai entrar, tu vai ter energia, a energia vai sair de algum lugar, tá? A disposição, não sei o que falar, mas vai vir as palavras. Não sei o que fazer, algum caminho vai te iluminar em algum momento e tu vai, entendi, já sei. Mas tu tem que se colocar em movimento. Tu tem que, basicamente, Deus quer te dar a mão. Deus quer que tu ande junto com Ele. Claro que quer. Claro que Deus quer estender a mão e tá andando de mãozinha dada contigo na tua vida. Claro que Deus quer guiar a tua vida. É óbvio que Deus quer que tu tenha a vida que Ele planejou pra ti. É óbvio. Mas a mão dele tá ali. É tu que precisa entregar a tua. Ele já fez todo o caminho, todos os passos tá toda a estrada da tua vida, tá na tua frente, tá tudo planejado, tá tudo exatamente onde tem que estar. Todo o caminho tá pronto, tá ali. O que tu precisa fazer? Dar o primeiro passo. Tu só precisa dar o passo, porque Deus coloca o chão, é isso, é óbvio. Nós sabemos disso, não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Tu tem que colocar o pé, tu tem que jogar o pé mesmo sem ver o chão. Mas pode ser um abismo. Tu não tem fé? É isso? Tu acha que Deus vai te deixar? Tu acha que Deus vai te largar? Se tu tá colocando o pé pra fazer o que Ele te mandou fazer. Se tu tá colocando o pé, se tu tá se jogando, tu está se jogando para fazer o que tu nasceu para fazer, para cumprir a tua missão, para ajudar as pessoas que precisam de você, para viver a vida que você nasceu para viver, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão de vida. Tu acha que se tu se jogar, vai te faltar alguma coisa? Tu acha que se tu te entregar para fazer o que tu tem que fazer, sem se preocupar com todo o resto, se dinheiro vai faltar? Claro que não vai faltar.
Quando que Deus deixa faltar alguma coisa? Quando? Homem de pouca fé. Por isso que tu cai na água, entendeu? É por isso que tu tira os olhos de Jesus. É isso? Tu tira os olhos de Jesus, tu não confia, tu não consegue seguir o teu propósito, a tua missão. Por isso que tu cai na água, por isso que tu não anda sobre as águas, por isso que tu não vive os milagres, andar sobre as águas, viver os milagres de Deus na tua vida, por isso que tu não vive a tua vida nos sonhos, porque tu não tem fé o suficiente. Ah, mas eu acredito que eu vou viver, ok, mas e tá fazendo? Tá fazendo mesmo com medo? Ah, as pessoas vão me julgar, e tu tá deixando de fazer pelas pessoas? Deus te mandou fazer e tu tá deixando de fazer pelo que as pessoas pensam? Pelo que as pessoas vão dizer de ti, o que é... Gente, Jesus foi crucificado. Sabe o que é isso? Perfeito, né? Um homem perfeito foi crucificado e tu não quer ser julgado pela vizinha? Tu tá de sacanagem? Tu tá com medo do que os teus parentes vão dizer? Se os parentes de quantas pessoas na Bíblia jogaram eles no lixo? Quem que são parentes? Quem que são amigos? Quem que são conhecidos? Quem que são... Gente que tu não conhece do outro lado do Brasil. As pessoas... Tu tem vergonha de quê? Tu acha que Jesus tinha vergonha de fazer os milagres? Tu acha que Jesus tinha vergonha de falar pra um monte de gente na praça? Falar as coisas que as pessoas não queriam... Nem sabiam o que era e não queriam ouvir? As pessoas achavam que ele era louco? Não achavam? Tá, e tu tá com medo? Ai, mas as pessoas vão achar o que de mim? Tá, beleza, então continua se afogando. Continua se afogando, continua sem fé, continua deixando de fazer o que Deus pediu pra ti. O que Deus te colocou na terra pra fazer. Tu não tem uma missão? Ou tu acha que a tua vida é em vão? Tu acha que a tua vida é inútil? É isso? Tu acha que a tua vida não serve pra nada. Tu acha que tu é um tremendo inútil que não serve pra nada. É isso. Tu acha que a única função que tu tem é fazer peso na terra e consumir o oxigênio. É tirar o oxigênio dos outros. É isso? Porque tu não serve de nada. É isso que tu tá falando? É isso que tu acha? Tu não serve pra contribuir com nada? É isso que tu acha? Me responde, né? Tu acha mesmo que a tua vida é só trabalhar, pagar conta? E trabalhar numa coisa que tu não gosta ou fazer de qualquer jeito as coisas? Tu abriu uma empresa, tu tá empreendendo, tu decidiu se tornar empreendedora, que trabalha muito mais do que a maioria das pessoas. Não tem nenhum tipo de segurança, não tem nenhum tipo de garantia. Trabalha sem ver a hora. Ok, tu decidiu fazer tudo isso só pra ganhar teu dinheiro? Só pra ganhar dinheiro, só pra pagar tuas contas? Tá, e um CLT não paga tuas contas? Então vai pro CLT, se é só pra isso. Porque aí tu passa menos trabalho, menos estresse, tem garantias, tem seguro, pode colocar atestado, qualquer outras coisas. Férias, 13º. Se é só pelo dinheiro, vai pro CLT. Segue lá construindo o sonho dos outros. Beleza? É bem mais fácil. Recomendo, super. Recomendo demais. Agora, se tu decidiu abrir a tua empresa porque só tu faz alguma coisa que as pessoas precisam, que o mundo precisa, e só tu faz do jeito que tu faz, aí é diferente. Então, isso quer dizer que tu tem uma missão. Isso quer dizer que tu sente algo e que tu tem alguma coisa para entregar para o mundo, para gerar uma transformação. É certo? É isso, né? Ok. Então, isso quer dizer que tu consegue cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito de vida através do teu trabalho. Se tu tá ajudando as pessoas com o teu trabalho, com as coisas, com o que tu decidiu fazer, com o que tu sentiu no teu coração que tu deveria trabalhar.
né? Que tu gosta de fazer, provavelmente. Ok, se tu gosta de fazer isso, que tu faria de graça isso, mas claro, é bom ser remunerado, é bom ser pago por isso, ok. Se tu é assim, se tu pensa dessa forma, ok, então tu consegue cumprir a tua missão, tu consegue viver o teu propósito de vida através do teu trabalho. Ok, então é só fazer, entendeu? E aí a questão do que eu estava falando, da fé, é fazer mesmo sem vontade. Ah, mas eu gostaria de começar a fazer live, mas eu tenho medo das pessoas não aparecerem. Ok, tem 3 pessoas aqui. Às vezes tem uma, e às vezes não tem ninguém. Pode cair a internet da única pessoa que está assistindo fielmente aqui, e aí sai. Eu sei que depois, muitas e muitas pessoas vão assistir a gravação, porque é um horário ruim, eu não avisei antes, falha minha. Isso é responsabilidade absolutamente minha. Eu poderia estar falando para muito mais pessoas, mas eu sou falha, entendeu? Eu sou nada, praticamente inútil, entendeu? Então, é isso. Eu sei que eu poderia estar falando para muito mais pessoas ao vivo. Eu sei que vai ter muita gente assistindo a gravação no Instagram, depois no YouTube. Muito mais pessoas ainda vão assistir a gravação no YouTube. Ok. Por isso, eu sei que eu tenho que fazer. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer, ok. Porque eu criei este compromisso comigo. Comigo, eu sei, porque a vida inteira... Voltando, internet. Voltando. Um negócio, tá? Normalmente, nós somos ensinados a não nos dar o devido valor, né? Nós não temos amor próprio. É muito difícil desenvolver o amor próprio, tá? Então, a vida toda, eu não tive amor próprio, entendeu? Eu não tive um valor, não via um valor bom o suficiente em mim. Então, fazer a live pelo compromisso que eu fiz comigo, gente, eu não faço atividade física. Eu estou me expondo bastante aqui. É isso. Quando eu falo deste assunto, quando eu falo de missão, de propósito, de Deus, fé, é óbvio que eu preciso me humilhar, né? É isso, é assim. É assim que nós aprendemos. Ok. Então, eu não faço atividade física, eu não cuido da minha saúde. Porque eu marco o compromisso comigo. Eu falo, eu vou começar amanhã. E eu começo? Não. Então, eu me dou valor? É óbvio que não, entendeu? Tu acha que eu faria alguma coisa por mim mesma? Claro que não. Entendeu? Eu marco o compromisso com vocês. Marquei o compromisso com vocês. Segunda a sexta, meio-dia, tem live. Ok. Cumpriria? Bem mais provável. Porque eu marquei um compromisso com pessoas. Tá. Mas, quando eu olho para a minha missão, para o compromisso que eu criei com Deus, entendeu? Aí as coisas pesam muito mais, entendeu? Aí pesa bem mais. Então, essa sequência de lives, essas lives que eu faço, esse quadro fixo, de segunda a sexta, meio-dia, almoço com Lili. Temas, não sei, vou falar o que tem que falar, entendeu? Tudo que uma empreendedora precisa, de graça. Empreendedora precisa também do que eu estou falando hoje. Ok, então, qual que é a questão? O que eu tava falando? Não sei. Eu não sei nem o que eu estou falando mais. Mas é isso. Então, a questão é, precisa seguir cegamente, digamos assim, cegamente a tua missão, o teu propósito. Quando isso é o meu compromisso. Eu, sem a minha missão de vida, sem fazer o que eu tenho que fazer para cumprir o meu propósito, eu não sou nada, entendeu? Eu não sou absolutamente nada. Eu faria as coisas por mim? Não. Eu faria as coisas por dinheiro? Não. Eu não faço por dinheiro. Não faço mesmo por dinheiro. Eu faria as coisas por ganância, por status? Claro que não, entendeu? Claro que não. Eu estaria deitada dormindo, entendeu? Se eu fosse por isso. Eu não preciso. Agora, por uma missão, entendeu? Pela minha missão é a única coisa que eu tenho na minha vida, entendeu? Sem o meu propósito de vida, por que eu existo, entendeu? Sem um motivo pra minha existência, eu não sou absolutamente nada. Então, é óbvio
que eu preciso fazer mesmo sem vontade, é óbvio que eu preciso fazer com dor de garganta, é óbvio que eu preciso fazer com dor de cabeça, com uma enxaqueca horrorosa, é óbvio que eu preciso fazer sem maquiagem, com uma alergia no olho, é óbvio que eu preciso fazer tomando meu café, sem nenhum tipo de vontade, é óbvio que eu preciso fazer sem saber o que eu vou falar, eu não sabia nem o título da live. Entendeu? Porque eu poderia fazer de conteúdo, mas eu não sentia, eu senti que eu não deveria fazer de conteúdo, que eu precisava falar isso porque é uma segunda-feira e a semana pode ser diferente. Você pode viver o novo, pode ser uma nova semana, pode ser totalmente diferente das outras ou pode ser totalmente igual. Tu pode continuar com a tua versão antiga, a versão que cede a qualquer coisa, a qualquer sinal de cansaço, preguiça, indisposição, medo, dor, qualquer coisa. Essa versão antiga, a minha versão antiga, faria isso. Eu não faria live hoje, a minha versão antiga não faria live hoje porque está com dor de cabeça, porque está com dor de garganta, porque está com qualquer coisa, e qualquer coisa também, às vezes, ilusória, inventada, qualquer desculpa esfarrapada, entendeu? Então é óbvio que a minha versão antiga deixa de fazer as coisas para cumprir a missão. Por quê? Porque ela não está firme, ela não está com os olhos aonde deveria estar, não está com os olhos na missão, no propósito, no que nasceu para fazer. Agora, eu tive que lutar comigo mesma hoje, antes da live, por isso até começamos um pouquinho mais tarde, eu tive que lutar comigo mesma para fazer o que a minha nova versão, eu quero viver o novo, entendeu? Isso que eu estou falando, eu quero viver o novo, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, eu quero viver a minha missão, eu quero viver o meu propósito, eu quero andar sobre as águas, eu quero viver os milagres que Deus tem pra minha vida, todas as coisas que Deus me prometeu. Eu tenho aqui, eu vou colar na minha parede as minhas coisas, meu mural. Eu tenho aqui, ó, um cruzeiro, Egito, um safari com a minha família, que não existe ainda, eu, meu marido, meu filho, minha filha. Eu quero viver essas coisas. Só que para viver essas coisas, eu preciso deixar para trás o meu velho eu. Eu preciso deixar todas as coisas que não são minhas. Porque olha só, na vida toda, tá? Desde a infância até hoje, tu tem uma pessoa. Tu é uma pessoa que é uma pessoa pura, tá? Tu é uma pessoa tu tem firme a tua missão, tu tem a tua essência, tu tem todas as coisas boas, ok? E ao longo da vida, desde a infância até hoje, saúde, obrigada. Desde a infância até hoje, foram implantadas coisas, foram colocadas coisas em você que não são suas, coisas que outras pessoas colocaram, te chamaram de preguiçosa, te chamaram de desastrada, te chamaram de incompetente, disseram que tu é inútil, que tu não consegue fazer nada, que tu não sabe fazer nada direito, que nada que tu faz dá certo, que tu não vai conseguir, que tu é fraca. Não disseram? Com certeza disseram, e coisas muito piores também. Enfim, estou dando exemplo. E essas coisas, elas estão acopladas em você, elas estão grudadas em você hoje. Só que isso não é você, entendeu? Isso não é você. Isso é o que as pessoas colocaram em você. Isso é o que o mundo colocou em você. Isso não é você. Quem que é realmente você? O que é a tua essência? Quem que é o teu mais... Deu até uma pausa, né? Uma pausa poética aqui. Quem que é você de verdade? A versão que Deus criou, a versão mais pura da essência de Deus, entendeu? A filha de Deus foi... Essa é você. Não todas as coisas que colocaram, que falaram que você é. Tá entendendo? As coisas ruins, tu acha que Deus teria criado uma pessoa, uma mulher ou um homem
com falhas, com coisas ruins, com ego, com dores, com preguiça, com inseguranças? Claro que não. A versão que Deus criou é a versão mais pura, a versão mais linda, a versão mais perfeita. E essa é você. Essência divina. Entendeu? Então, qual que é a questão? Para que tu viva os teus sonhos, para que tu viva e caminhe sobre as águas e viva os milagres de Deus, para que eu viva a minha vida dos sonhos, para que eu viva os meus milagres, eu preciso largar o meu velho eu preciso destruir, eu preciso arrancar, eu preciso me livrar desta versão antiga minha, para que eu me torne cada vez mais parecida, mais próxima da versão que Deus criou para mim, da versão que Deus planejou para minha vida, certo? Então, o que tem que fazer? Tem que brigar com isso dentro de si, fazer o contrário. O que a minha versão faria, eu vou fazer o oposto. O que a minha versão antiga faria, eu vou fazer o oposto. Surpreenda o inimigo. A tua versão antiga é o teu inimigo, surpreenda. Né? A minha versão antiga daria todas as desculpas possíveis para não fazer hoje. O que eu fiz? Eu tive que lutar muito, tá? Porque a minha cabeça está latejando. Eu não sei nem o que eu estou falando, porque a minha cabeça está latejando demais. É isso que eu estou falando. É mais ou menos disso que eu estou falando. Entendeu? Daria todas as desculpas para não fazer o que tem que ser feito, para não seguir cumprindo a missão, tiraria os olhos da missão, tiraria os olhos de Jesus, entendeu? E cairia, porque depois não vai viver os milagres, não vai andar sobre as águas, vai se afogar. Não é isso? É essa a história, não é? É mais ou menos isso. Vocês entenderam a analogia. Só que eu não quero isso. Gente, assim, eu não ligo pra críticas, eu não ligo pra hater, eu não ligo pra o que as pessoas vão pensar, eu não estou nem aí. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer e ponto. Eu não quero tirar os olhos da missão, eu não quero tirar os olhos de Jesus. Eu quero andar sobre as águas, eu quero seguir fazendo o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o que eu nasci para fazer. E hoje eu quis fazer isso na segunda-feira, falar isso porque eu tinha que ouvir, para que eu consiga fazer com que essa semana seja o novo, para que nessa semana eu viva o novo de verdade na minha vida, para que nessa semana eu seja a minha nova versão, para que nessa semana eu solte tantas coisas da minha eu do passado, solte tantas coisas da minha versão antiga, que eu me aproxime muito mais da versão que Deus criou pra mim, para que a versão que Deus planejou de mim essa semana. Eu quero isso, de verdade, eu estou querendo isso e eu vou fazer o que tem que ser feito para que eu viva isso essa semana. Eu precisava ouvir, entenderam? Eu precisava ouvir, porque eu posso continuar, claro. Vocês podem olhar aqui e pensar, nossa, mas ela faz muita coisa, ajuda as pessoas, ok, me ajuda. Pode ser que tu pense isso, que eu te ajudo porque eu faço os conteúdos, mas a minha missão é fazer muito mais, é isso que eu quero dizer. Eu faço pouco comparado ao que eu poderia fazer, ao que o meu poder me permite, ao que o meu potencial me permite e ao que a minha fé me faria, entendeu? Se eu conseguisse seguir olhando fixamente para a minha missão, para o meu propósito e olhando para Jesus, eu poderia fazer muito mais. É isso que eu quero dizer. E é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero viver a partir de agora. Então, por isso eu trouxe isso hoje. Foi muito difícil, de verdade. Eu não tinha as palavras aqui, eu não sabia o que eu ia dizer, eu não sabia nem o tema da live, eu falei para vocês, me surgiu 5 minutos antes de entrar. Mas eu precisava dizer isso pra mim, porque eu precisava ouvir, mas porque vocês, eu quero fazer o convite hoje, entendeu? Hoje eu quero fazer o convite pra você que tá ouvindo, pra você que sentiu que essa live toda fez sentido pra ti. Eu quero fazer o convite pra que você viva o novo junto comigo essa semana.
E que se tu precisar de ajuda, se tu precisar de forças, saiba que Jesus está esperando que tu olhe para ele fixamente. Que Deus está com a mão estendida para você e que todo o caminho tá ali. Deus já fez todo o caminho, tá tudo pronto. É só você colocar, é só você se jogar, é só você colocar o pé, tá? E se tu precisar de forças, de um conselho, de uma amiga, de alguém, me chama no direct, ok? Pode me mandar mensagem. Se tu precisar, eu não consigo fazer isso. Eu quero muito fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. Voltei. Conexão. Se tu precisar, eu estou aqui. É a minha missão ajudar as pessoas, ok? Então, quero te convidar a viver o novo essa semana, tá? Que hoje tu consiga superar o teu eu antigo, o teu velho eu. Que tu consiga ir contra as coisas que ele faria, que essa versão antiga faria, mas que a versão nova, a versão linda, perfeita, que vive todos os seus sonhos, essa versão não faria. Então, quero te convidar para que tu consiga ser forte, ser mais forte do que nunca essa semana, mas que, além de tudo, que tu tenha mais fé essa semana. E não é fé de, eu vou ganhar as coisas, não é isso. Eu vou conseguir viver, não é isso. Meus sonhos vão se realizar, não é isso, não é esta fé. Porque eu vou conseguir, não é isso, não é essa fé. A fé de de seguir a tua missão, de olhar para Jesus, olhar para tua missão, olhar para o teu propósito, sem questionar nada, entendeu? Essa fé sem pensar nada. Todas as coisas vão chegar. Tudo que tu precisa, tu vai receber. Tudo. Tudo. Se tu estiver fazendo isso, tu sabe, entendeu? Então, só seja mais forte essa semana. Tenha mais fé essa semana. Que, com certeza, essa vai ser a semana que vai marcar o novo na tua vida. Porque é a semana que marca o novo na minha. Tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã voltamos com a programação normal, tá? Então, eu já vou postar a programação das lives da semana hoje, ok? Prometo pra vocês, pra mim e pra minha missão, pro meu propósito, pra Deus. Beijos. Tchau.